Conversas com Alma. Olá, olá, caríssimos ouvintes da Rádio Dão Digital. Aqui estamos nós, eu, a Silvia Mursa e a Fabi Silva, ainda do outro lado do Atlântico. Alô, Fabi! Olá, Silvinha! Para mais um programa aqui com as nossas partilhas, as nossas visões sobre assuntos do cotidiano, que para algumas pessoas podem ser mais cotidianas que outras, mas tentamos de alguma forma ir ao encontro de algumas expectativas ou até de assuntos que os nossos ouvintes até podem ter em mente e que faz algum sentido partilhar. Hoje estamos aqui a pensar, começar as nossas partilhas por falarmos de alimentação. Alimentação, alimento, o que é isto de nos alimentarmos? Estávamos aqui a falar desta questão de agora com estas situações mundiais que temos com a guerra, que os preços dos bens consumíveis, portanto, aumentaram exponencialmente. Isso já havia famílias, já havia pessoas com dificuldades em obter o essencial para a sua alimentação, para a sua vivência, para pagar a água, a luz, pronto, essas comodidades que hoje em dia para muitos são fundamentais, essenciais, e as pessoas veem-se na obrigação de selecionar e ver o que é que eu posso deixar para trás para que não me falte o essencial do essencial, que muitas das vezes há de ser comida, e na maioria das vezes nem a comida escapa a ser, que assim poderemos dizer, porque até na comida vamos ter que racionar e que ver o que é que podemos e o que é que não podemos comprar para poupar dinheiro ou para pelo menos não gastar mais que aquilo que temos disponível no momento. Esta questão do alimento nós vamos procurar abordar não só relativamente ao conceito que nós temos na área da alimentação, não é? Os tipos de alimentos que nos podem trazer nutrientes essenciais, fundamentais para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para o crescimento, para a manutenção do nosso bem-estar físico, emocional, psicológico e afins, mas também podemos olhar para os alimentos que nós ingerimos numa vertente energética, ou seja, nós quando nos alimentamos, nós quando ingerimos alimentos, sabemos que eles nos vão dar nutrientes, mas também tendo em conta esta temática que já vimos desenvolvendo há um ano, não é, Fabi? Está a fazer um ano que iniciámos os nossos programas, as nossas conversas com a Alma, e já focámos aqui várias vezes que tudo aquilo que nos rodeia é energia, ou tem energia, emana energia, funciona com energia. E os alimentos não são exceção. Os alimentos que provêm da terra, que nós cultivamos, que nós conseguimos criar com a ajuda do planeta Terra, todos eles têm também energia. E essa energia, quando nós ingerimos alimentos, também nos é proporcionada, também depois nos é disponibilizada. E então, eu e a Fabi vamos tentar aqui dar algumas ideias, partilhar se calhar algumas estratégias que nós podemos utilizar no sentido de não ficarmos tão alarmados porque não temos dinheiro ou porque não é possível adquirirmos determinado tipo de alimentos e que se calhar nós podemos passar sem eles com a frequência com que estávamos habituados. Fabi, o que é que nos tens a dizer sobre isto? Olá, muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Dão Digital, aqui é Fabi Silva. Antes de mais nada, queria desejar a vocês uma excelente semana, e eu acho que esse tema veio muito a calhar para a gente,
porque é uma questão mundial, né? Não é só uma questão local aí de Portugal, essa crescente nos preços, essa dificuldade para se fazer o básico, né? A compra do mercado, é, e, e, e ter, assim, vamos dizer, mais qualidade na mesa, né? Como a gente gostaria de ter, mas é uma questão também que nos leva a pensar e rever a forma como nós estávamos também exagerando no consumo de algumas coisas, né? É, eu sei que aqui a gente não vai pegar linha nenhuma, eu não sou vegana, não sou vegetariana, adoro um bom peixinho, um leitãozinho, mas quantas vezes nós exageramos no consumo de carne, seja ela vermelha, seja ela branca, né? Será que existe mesmo a necessidade da gente ingerir carne todos os dias? Não sei para vocês como que é essa percepção, mas isso parece que se tornou mais um comportamento, né? Mais uma forma de estilo de vida. Aí eu tenho, às vezes você não está nem com o estômago, vamos dizer assim, pedindo aquele tipo de carne, uma carne vermelha, por exemplo, uma carne de gado, de boi, e você vai lá e come porque acha que precisa comer, porque senão vai faltar vitamina, vai faltar força e tal. Mas não é bem assim, porque a gente consegue subtrair tudo isso dos vegetais também, né? É, aqui no Brasil, a gente está vivendo uma fase bem diferente. Eu não sei se vocês já ouviram, mas, por exemplo, a cenoura chegou a R$ 14 o quilo, uma cenoura, e o tomate também. Então, assim, pro brasileiro, até os vegetais estão muito caros, né? Então, assim, é incrível isso, porque nós somos produtores, nós plantamos, nós temos abundância em terra, assim como vocês também, né? Aí em Portugal também plantam, também cultivam batatas, cultivam laranjas, cultivam alpestres, cultivam hortaliças, couve-coração e tudo mais. Só que os preços dispararam aqui. Por quê? Por causa dos insumos agrícolas, efeito da guerra, né? É, então, no dia a dia do brasileiro, até algumas coisas básicas de frutas e verduras estão caras. E como que a gente contorna tudo isso? Aprendendo a comer outras coisas, né? Ah, é, fazer uma couve refogada, que tem muitos nutrientes, chuchu, abobrinha não, é courgette, courgette. Sim. Nós aqui chamamos courgette, o brasileiro fala abobrinha. A gente às vezes já utiliza, porque está muito enraizado em nós também já algum do vocabulário dos nossos irmãos brasileiros. Mas eu acho que esse tema é pertinente, por quê? Porque se a gente for olhar, será que a população está crescendo, né? A população cresce também de uma forma gigantesca, mundialmente, vamos dizer. Será que se a gente continuar abatendo os animais na forma como a gente tem o costume de abater para se alimentar,
E na proporção que a população cresce, será que isso, lá na frente, essa conta vai fechar? Ou vai ter escassez de animal e o ser humano está acostumado a ingerir uma quantidade X de proteína animal, vamos dizer, e aí vai faltar. Porque nós estamos acostumados a ingerir uma quantidade X de proteína animal por dia, por semana, por mês, e a falta dessa proteína animal, será que a gente não consegue puxar essa proteína de uma outra forma nos vegetais? Por exemplo, cogumelos. Eu sei que cogumelos, eles não são também tão baratos assim, mas com uma quantidade pequena de cogumelos, você tem muito mais proteína do que você consome numa carne. Então, assim, é a forma de nos adequar. Eu acho que são novos tempos que a gente também tem que prestar atenção em tudo isso, né? No ecossistema em geral, como é que isso está sendo? Voltar a plantar, fazer uma horta no quintal, né? Voltar a ter algumas leguminosas em casa. Se você tem espaço, por que não? Pegar aquilo sem agrotóxico, sem pesticida, sem nada, e colocar, levar para tua mesa e comer. Será que não tem muito mais sabor você colher uns tomatinhos do teu quintal do que ir sempre às compras, né? Que você pensa dessa questão, Silvia, desse consumo exagerado de proteína animal e versus essa fase de vida que a gente está passando? É assim, agora que tu estiveste a falar, não é? Uma coisa nós estamos a falar e estamos a fazer isto numa conversa e acharmos que isto não acontece connosco, mas o certo é que esta questão mesmo, nós olhamos para as dificuldades e para estas questões da guerra e dos desentendimentos que existem, esta necessidade, estas lutas que existem associadas ao poder e ao dinheiro. Nós sabemos, em todas as guerras que nós conhecemos, algumas, nossa geração anterior, os nossos pais e avós vivenciaram-nas, isto sempre foi uma questão que fez com que a população sofresse. As pessoas é que sofrem, o público em geral é que sofre. E eu lembro-me de ouvir falar as pessoas que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial e que nos falaram que nesses tempos, as pessoas tiveram que se adaptar, não é? Porque lá está, como aquilo que está a acontecer connosco. É claro que antigamente, nessa altura, não havia tantas comodidades como há hoje, mas aquelas que existiam, a maioria das pessoas também já estava habituada a elas. E o envolvimento, não é, dos países na guerra fez com que muitas nações ficassem completamente debilitadas, com que se desse primazia a determinado tipo de indústria e a indústria alimentar ficou por terra. Nós, se observarmos esta questão do consumismo, da industrialização, trouxe coisas muito boas, claro que sim, trouxe melhoria de condições na vida das pessoas, trouxe a possibilidade das pessoas poderem ganhar, se calhar, mais dinheiro e terem outras comodidades que se calhar os seus pais e avós não tiveram, mas tudo tem o outro lado, não é? O reverso da medalha. E nós agora estamos a olhar para esta situação que estamos a vivenciar, embora um pouquinho de longe, porque o nosso Portugal e o Brasil não estão envolvidos fisicamente na guerra, e outros países, claro, não estou aqui a falar porque estou eu e a Fábio e estamos aqui, mas estamos a ser afetados pela situação.
E as pessoas começam a dizer, isto da guerra, mas é sempre uma coisa que está lá longe. Mas o certo é que todos nós fazemos parte desta dinâmica, todos nós estamos a contribuir, ou de uma certa forma, estamos a ser partes afetadas pela guerra. E nós podemos dizer isto é mau, claro que é mau. Há pessoas a morrer por razões associadas a poder de uns políticos, não é? Que querem isto e querem aquilo, querem terrenos, querem estas coisas, querem. Nós, se calhar, queremos paz. Nós queremos paz, nós queremos ver não é, o mundo crescer ou que os nossos filhos, os nossos familiares tenham uma vida melhor, que tenham um futuro, que consigam ser felizes a fazer aquilo que gostam, que sejam pessoas saudáveis, e nós podemos olhar para isto e começamos a pensar que mundo é que vamos ter, que mundo é que vai ser. E na linha daquilo que estavas a falar, Fabi, o que é que nós estamos aqui a projetar para o futuro com as práticas do nosso presente, não é? Que já vêm de um passado não muito recente. O certo é que a humanidade, de facto, com esta evolução, tem feito coisas muito boas, mas também tem feito coisas que, se calhar, vão estar a ser cobradas aos nossos descendentes daqui a pouco tempo. Porque nós estamos sempre a ver o lado mau das coisas más que nos acontecem. Nós também já abordámos aqui as situações. Vamos tentar procurar ver que coisas positivas é que esta situação da guerra pode trazer. E muitos dos nossos ouvintes podem estar a dizer, mas que coisas positivas é que sai de uma guerra? Não é? Se nós pensarmos muito bem, se calhar há coisas positivas que nós podemos tirar da guerra, das situações de conflito, porque nós temos que ver sempre o outro lado. E esta questão que estamos aqui a procurar abordar e que a Fabi já deu aqui uma entrada, que é esta questão de, se calhar não é uma boa altura para nós começarmos a pensar como é que nós temos andado até agora nesta questão do consumo excessivo, do consumo desnecessário de determinado tipo de bens e ou serviços, mas uma vez que estamos a falar na questão da alimentação, nós de facto temos andado habituados à questão da carne, que não pode faltar nada, não é? Fomos ensinados na escola e muito bem, claro que sim, que nós devemos ter uma alimentação variada, fala-se uma roda dos alimentos em que tem que ter, não é? Todos os grupos de alimentos que nós possamos considerar, se bem que em quantidades diferentes. E se bem me lembro, dá-se primazia àquela parte que está associada aos vegetais e aos cereais e leguminosas, portanto, as quantidades de carne, peixe, ovos, não é tão relevante. Porquê? Porque a proteína animal, parecendo que não, é pesada, mas nós precisamos dela. Agora, não precisamos da proteína animal em quantidades que excedem a capacidade que o nosso organismo tem de as eliminar, ou seja, o nosso organismo absorve aquilo que é necessário e depois o resto deve ser eliminado. Mas se nós dermos muito trabalho ao nosso organismo, o organismo, enquanto ainda não se adapta, ele vai ficar em carga. E depois é por isso que nós temos doenças cardiovasculares, doenças associadas ao colesterol, doenças associadas ao consumo excessivo de determinado tipo de alimentos, nomeadamente de origem animal. Nós não estamos aqui a dizer, agora deixem de comer carne ou peixe. Não estamos a dizer nada disso. Estamos a tentar alertar para a questão de que, como é que eu me tenho alimentado até agora? Muitas das vezes nós comemos coisas porque o sabor é agradável, porque a própria sociedade de consumo, e isto depois levanta outras questões que a Fabi também focou relativamente à produção caseira, entre aspas, e à produção industrializada, e não só, à transformação e manipulação de alimentos, que acaba por retirar grande parte do seu valor nutricional, e mesmo aqueles que nós cultivamos ou que podemos cultivar nos nossos quintais, nos nossos terrenos, com a suposta ideia de que não tem os agrotóxicos e os fitofármacos e tudo aquilo que nós conhecemos
para fertilizar, para evitar que os alimentos apanhem pragas e que possam ser mais resistentes às intempéries, para que possa a produção ser melhorada, tudo isso acaba por ser uma utopia. E passou na semana passada, se não estou em erro, na sexta-feira, no Canal 1, se não estou em erro, num programa que se chama Linha da Frente, e olha, nem de propósito, um programa que falava sobre a água, falava e fala, sobre a água, quais os contaminantes e quais os elementos nós temos na água, o que é que as ETAs conseguem tratar na água, e depois isso vem tudo, depois a fazer-se uma associação a tudo aquilo que precisa de água, nomeadamente a nossa alimentação. Ontem não consegui ver, porque ontem 16 ia dar a segunda parte precisamente relacionada com a carne e com o peixe, com o consumo de carne e peixe, com a questão dos antibióticos, com a questão de todos os medicamentos humanos e animais que são utilizados e que são depois eliminados para a água, para a terra, e que na maioria das vezes aqueles que são elementos fabricados pelo homem, eles demoram muito tempo a serem erradicados ou a ser transformados pela natureza. E então, parecendo que não, mesmo nós cultivemos os nossos tomates, as nossas favas, as nossas alfaces nos nossos quintais, a água que nós utilizamos já não é pura. A água vem com muitos contaminantes que andam na terra, né? O ciclo da água com as chuvas, com a evaporação, eles vão apanhar tudo, os nossos lençóis freados, portanto os lençóis de água que andam por baixo da terra, tudo lá vai parar. A terra consegue filtrar alguns, mas há outros que demoram muitos anos a serem eliminados e há outros que se calhar nunca vão conseguir ser eliminados, nomeadamente alguns metais pesados que são muito tóxicos, muito agressivos para o nosso organismo. Mas também temos que ver outra parte. O ser humano há muito tempo que anda nisto, e então nós também nos vamos adaptando, o nosso organismo vai se adaptando no sentido de ir eliminando, de ir conseguindo sobreviver a estas agressões criadas por esses agentes nocivos. Mas se nós pudermos evitar adubação, fertilizantes químicos, será muito melhor. Será muito melhor porque a carga de elementos agressores, não é, ao nosso organismo vai ser menor. O certo é que nós não devemos ter a utopia de que vamos conseguir eliminar tudo aquilo que é tóxico da nossa vida, que vamos conseguir ter alimentos 100% biológicos. Isso não existe na sociedade em que nós vivemos. É muito difícil também para as pessoas que ainda têm os seus terrenos, nomeadamente, se calhar pais, né? Já são pessoas com idade, que já não têm capacidade para cultivar como tinham. A própria dinâmica da industrialização fez com que muitos produtos finais, portanto o tomate, batata, tudo aquilo que nós consumimos, acaba por sair mais barato na hora da compra do que temos que investir para os produzir no nosso terreno. E eu sei, pelos meus pais em grande parte da sua vivência agrícola, eles acabaram por desistir de cultivar determinado tipo de alimentos porque saía muito mais caro e dava muito mais trabalho criá-los, cultivá-los. E então o que é que isto vai fazer? A própria sociedade e as empresas que têm responsabilidade de lá está, vender os tais produtos, elas fazem com que as pessoas desistam da produção própria. Esta questão de estarmos na União Europeia fez com que Portugal e os países que estão, portanto, integrados na União Europeia, tivessem que obedecer a determinadas leis, a determinadas dinâmicas que Portugal, não estando na União Europeia, poderia ser livre de escolher. O certo é que se nós temos, por exemplo, tomate, digamos, legumes ou arroz, ou seja o que for, que seja mais barato, portanto, no produto final para um consumidor, o consumidor o que é que ele vai fazer? Vai comprar, não é? De maneira a que lhe saia mais barato, portanto, vai deixar de produzir. Ao deixar de produzir, há menos produção, mas a procura, como tu falaste, aumenta. A população está
sobrelotada, a Terra está com excesso de população, e então o que é que acontece? Os alimentos têm que vir de algum lado. Os alimentos têm que vir de algum lado, e os sítios de onde vêm, eles não estão a ser cultivados para, por exemplo, deixar as batatas crescer no seu ritmo normal. Eles vão ser completamente dedetizados lá com tudo o que for antibióticos, com tudo o que for produtos que tornem aquela produção resistente às pragas e que tenham um crescimento rápido, o máximo possível no curto espaço de tempo. Para quê? Para fazer face às necessidades. Mas as pessoas não pensam nisto. As pessoas, quando comem, não pensam: este frango que eu estou a comer é um pinto que no aviário cresceu em metade do tempo que se eu estivesse no galinheiro. Aquela carne de vaca que eu estou a consumir é de um animal que foi criado, não é? Que foi criado com a ajuda de antibióticos, com a ajuda de medicação que o fizesse crescer, aumentar a sua massa muscular para ter a maior quantidade de carne, para produzir a maior quantidade de leite possível. E nós sabemos que na natureza, tudo aquilo que vai contra a natura não vai trazer resultados saudáveis, não é? E então toda esta temática da alimentação e do como é que nós nos alimentamos, isto é muito complexo. Mas se nós tomarmos consciência destas questões, nós também podemos pensar: ok, então no meu dia-a-dia, que tipo de alimentos é que eu estou a consumir, e a quantidade de alimentos que eu estou a consumir é uma quantidade que me vai trazer os nutrientes essenciais ou minimamente suficientes para eu me manter saudável? Estou a consumir em excesso em termos de quantidade ou em termos de qualidade? E o que é que eu posso mudar? Que alimentos é que eu posso ir substituindo, por exemplo, numa semana, não comer carne 2 ou 3 vezes, mas se calhar comer carne uma vez, e como a Fábio disse muito bem, substituir a proteína animal por outros elementos vegetais que possam suprir essas necessidades. As leguminosas, as pessoas deixaram de cultivar o feijão, o grão, as lentilhas, as ervilhas, as favas. Tudo isso tem um alto valor nutricional. Agora, também não podemos andar sempre só a comer isso, mas aqui a questão vamos procurar variar, não consumir muito, não é? Mas ir variando, porque a coisa boa está sempre em ir variando, criando um ritmo no nosso consumo alimentar. E conforme estamos a falar da comida, estamos a falar da bebida, não é? Evitar as bebidas fabricadas, beber água da melhor forma que nós pudermos. Há algumas formas de nós conseguirmos purificar a água com carvão, fervendo, sei lá. Mas tentarmos fazer essa introspeção, procurar o que é que eu estou a fazer com a minha alimentação. E agora, indo muito rapidamente à questão de o que é que esta guerra nos pode trazer de positivo, está aqui uma questão: os preços aumentaram. Eu nunca comprei tomate a 2,5€. Nunca. Porque havia tomate a 2,5€, mas havia tomate a 1,99€, tomate a 1€ e não sei quantos, havia tomate a... Agora, todos os tipos de tomate estão a esse preço aqui num lugar. Pois há outro que é aqueles mais né, mais gourmets, não é? Os chamados sherry, não sei o que, estão quase a 5€ o quilo, uma coisa absurda. E muitas das vezes os preços aumentam, não é porque tenha encarecido somente o seu transporte ou portanto, toda aquela dinâmica desde que vem do produtor até ao consumidor. Os combustíveis, tudo isso, mas também há muitos intermediários que, à conta da guerra, se vão aproveitar disso, ou seja, vão querer lucrar, porque também já vão começar a pensar: se calhar lá para a frente isto vai correr mesmo mal, então vou tentar ganhar o máximo que eu puder aqui. E às vezes um determinado alimento que nem sequer pela guerra pode estar caro, ou estaria caro, ele vai estar caro, precisamente por causa dos intermediários. Mas esta questão dos preços aumentarem faz-nos pensar: então se as coisas estão caras, nós vamos começar logo, não é, a reduzir na nossa fatura o que é que eu posso tirar da minha lista, que estava habituada a comer e agora não posso, ou não consigo porque o dinheiro não chega para tudo. E então se calhar é por aí que nós vamos pensar: então que alimentos é que eu estava a consumir que são essenciais e que fazem falta, falta no sentido de, ok, sem os quais eu não consigo ter o mínimo de saúde. Que outros é que eu posso começar a consumir
que vão substituir aquele, mesmo que não possam estar muito baratos, mas pelo menos há uma variedade e posso poupar alguns cêntimos ou alguns euros em grandes quantidades. Por isso, esta questão é extremamente importante, é que destas adversidades vai sair realmente, se calhar, a parte positiva, que é começarmos a refletir sobre aquilo que nós estamos a fazer na nossa vida, relativamente à alimentação e de que forma é que eu me posso alimentar. E esta questão do alimento físico também é um alimento energético e nós podemos pensar que todos os alimentos têm uma função na nossa vida. E nós podemos recorrer às ervas aromáticas, às ervas que nós utilizamos, não é? Que ainda existem na natureza selvagem, com que se faz chás, com que se faz alguns medicamentos, entre aspas, tópicos, para nós utilizarmos numa ferida ou numa outra coisa qualquer, mas nomeadamente em chás e em banhos, que podem ajudar-nos a ter, se calhar, um pouquinho mais de bem-estar. E então a mensagem que vos queremos deixar, eu já passo a palavra à Fabi, é precisamente esta, vamos refletir um pouco sobre o que é que andamos a fazer até agora com a nossa alimentação e vamos ver de que forma é que podemos melhorar com estas dificuldades que estão a acontecer, tornar isto algo se calhar mais positivo para nós. Fabi, passo-te então a palavra. A Silvia falou bastante coisa interessante agora e, sinceramente, cada organismo, eu vejo assim, cada organismo é um organismo, cada pessoa precisa de uma quantidade X ou Y de alimento, proteína, de nutrientes para absorção, cada organismo precisa de uma forma diferente e nós temos que olhar e aproveitar disso para readequar a nossa alimentação. Então, se você consegue fazer essa avaliação da sua pessoa, de si, por que não aproveitar e mudar a forma de agir também em prol de um coletivo, né? É muito, muito interessante porque às vezes você não precisa consumir todos os dias carne vermelha ou proteína animal, mas tem outra pessoa que precisa na família. Então, assim, fazer esse balanço, fazer realmente essa avaliação, ver o que a gente pode fazer para melhorar. A questão da água que a Silvia falou realmente é muito preocupante, porque a água ela já vem cheia de detritos e cheia de... era para ser uma água pura que não é pura, né? A gente não consome uma água pura, a gente consome uma água que ela já vem cheia de química industrializada e um monte de coisa. Isso vai para o nosso solo, isso vai para as nossas plantas, isso vai para os nossos bichos, para a nossa alimentação. Mas vamos tentar melhorar de alguma forma, vamos buscar fazer o melhor possível no nosso dia a dia, né? Se cada um trabalhar, trabalhar essa forma de agir, de ser, de comportamento, a gente consegue mudar alguma coisa, né? É muito bonito falar, eu sei que vocês podem pensar assim, elas estão falando, é muito bonito falar, mas o ovo tá caro, a carne do porco tá cara, a carne do leitão tá cara, o coelho tá caro, tá tudo caro. O peru tá caro, tá tudo caro. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Só que, e vocês sentem falta disso, mas vamos pensar em fazer uma mudança diferente, em experimentar coisas diferentes, em saborear pratos diferentes, que fiquem gostosos também, sem esse excesso de proteína animal ou até para respeitar o fluxo do teu organismo, né, para, como a Silvia falou, ele não ficar sobrecarregado. Então, era essa mensagem que a gente queria passar para vocês hoje. Nós também gostamos muito de consumir proteína animal e tudo mais, só que os tempos são outros. E
essa guerra às vezes veio a mostrar para gente que a gente precisa também repensar nessa outra questão. Um beijinho, até a próxima semana. Fiquem bem, espero que tenham gostado da nossa partilha. Até ao próximo programa. Saúde! Conversas com alma.